estratégica em favor de uma inserção diferente dessa que temos? Aparentemente não. Aparentemente não. Quer dizer, as oportunidades históricas que tivemos com os governos Lula, os dois governos Lula, certamente foram aquelas condições históricas em que a transformação ela aparece mais forte como possibilidade. Mas uma vez que elas não foram aproveitadas, né, isso no âmbito da ciência política se configura como uma decisão de não transformação. Não realizar a transformação também é uma decisão colocada no plano da correlação de forças que existe atualmente no Brasil. Então essa correlação de forças precisaria ser abalada para que um outro tipo de desenvolvimento ocorresse. Ela está para ser abalada? Bom, ela pode ser abalada, por exemplo, por conta da crise global. Ela pode ser abalada por um fenômeno qualquer colocado no plano das circunstâncias históricas. Mas eu não entendo que está colocado no plano tendencial que eu estou analisando. O plano tendencial é de manutenção dessa condição. Eu espero ter sido claro na resposta. Bom, eu acho que eu tenho um viés, eu vivo repetindo isso, parece que vocês já escutaram, mas eu tenho um viés que eu fui estudar planejamento e desenvolvimento econômico com pós-graduação no Japão, nos anos 80. E nos anos 80, os japoneses do Instituto de Desenvolvimento Econômico, que é um instituto ligado ao governo diretamente, eles não cansavam de falar, mesmo sem beber, que o japonês bebe muito, mas eles não cansavam de dizer quando que eles iam ultrapassar o PIB norte-americano e quando que eles iam se tornar potência hegemônica internacional. Potência, não é simplesmente player, potência. Os japoneses, quando eles adotaram a estratégia de industrialização e a estratégia de pós-guerra, recomendo que leiam a Ruth Bennett, que é uma americana antropóloga, falando sobre como é o comportamento japonês. Os japoneses, eles estavam, e eles disseram isso para mim, eles estavam, desde o pós-guerra, se estruturando para vencer a guerra de uma outra forma, sobre o aspecto econômico. Qual foi o erro dos japoneses? Achar que o capital japonês, exclusivamente japonês, conseguiria, num embate direto, controlar o capital mundial. Num embate direto. Jogando no chão. Ford, Toyota. Não estou falando de... é isso. A Toyota teve e continua tendo como meta ser a maior montadora de automóveis do mundo e destruir o espaço da Ford, da GM, isso assim sucessivamente. Estratégia. E isso, a estratégia não é do Toyota, essa estratégia japonesa. Estratégia japonesa. Sempre foi. Os chineses são meio japoneses. São. Estudei com 2 chineses. Tinham 2 chineses no meu grupo de pós-graduação, lá no Japão, estudando estratégia. Funcionários do governo, porque ele tem para 80, anos 80, era fechado. E os 2 chineses aprendendo tudo, como se faz. O que a China entendeu? A China entendeu que ela não se tornará potência hegemônica pelo embate. O Kissinger tem razão neste aspecto. Não se tornará potência hegemônica pelo embate, mas o objetivo é sim se tornar potência hegemônica. Talvez esse seja o deslize, eu não sei, eu não li o livro dele, não sei se ele cometeu esse deslize. Não é pela guerra, não é pelo imperialismo.
A China trouxe o inimigo para dentro do seu campo. Um inimigo que, para a lógica neoliberal norte-americana, era movido por forças de uma mão invisível no mundo. Os chineses trouxeram este capital movido por forças de uma mão invisível do mundo para uma mão visível do Estado, e disse para esse capital: jogando comigo, vocês vão ganhar dinheiro, vocês vão fazer investimento, e sem perder o controle, e sem estabelecer um embate. Olhando a história do Japão e a estratégia japonesa que foi escrita, e olhando a estratégia chinesa, para mim não tem dúvida que a China tem uma estratégia de longo prazo, de muitos anos, para se tornar potência hegemônica, afundando os Estados Unidos. Claro, agora a crise, de uma certa forma, pegou os chineses no contrapé. Não era para ter ainda esse processo de desestruturação da economia norte-americana. Não era para ter isso. Não era interesse dos chineses que isso acontecesse. Os chineses ainda não tinham completado a sua estruturação e não tinham ainda estruturado o seu mercado interno que desejavam, para poder ser um pouco mais autônomo e independente da economia norte-americana e da economia europeia. Mas aceleraram este processo. Aceleraram o processo de distribuição de renda interna. Aceleraram o processo de criação do mercado consumidor. Basta ver o crescimento do consumo como proporção do PIB dentro da China. O PIB era a exportação, o crescimento da parte não da exportação, mas do consumo como proporção do PIB dentro da China. Para mim, eu não tenho dúvidas se vai ter problema, e eu não estou falando de tendências, eu estou falando de estratégia hoje. Não estou pressupondo, não vai superar. Muita história vai acontecer. Muita coisa vai acontecer. O Japão, nos anos 80, dizia: eu vou superar. Os Estados Unidos conseguiu uma articulação política mundial, elevou a taxa de juros, ferrou com o Ien e colocou o Japão de joelhos. Mas o Japão tinha um embate direto. O Japão foi para o embate, a China não foi para o embate, e nem irá para o embate, porque não interessa, porque ela está ganhando o jogo, como descreve a filosofia, a lógica antropológica, a Ruth Benedict, em seu livro de antropologia. Um livro de antropologia, não é um livro de economia. E o Brasil? Como é que o Brasil fica nessa história? Então, como é que o Brasil fica nessa história? Nós, como sempre, trabalhamos sem estratégia alguma. É impressionante. Nós imaginamos que o mundo se estabeleça não sei de que forma. Quer dizer, nós tivemos estratégia sim. Se a gente contar a história, o plano de metas foi uma estratégia bem sucedida dentro dos seus problemas e com as consequências que teve, mas foi uma estratégia. O segundo PND foi uma estratégia. O golpe militar foi uma estratégia, sim. A reforma de 68, o golpe militar, o crescimento do milagre do Delfim, foi uma estratégia. Sim, foram estratégias. O Brasil naquela época, talvez nessas épocas, nesses ciclos de crescimento, a gente só cresceu com estratégia, com problemas. Eu não posso entrar aqui em detalhes dos problemas, porque senão a gente fala outra coisa. Qual que é o problema agora? Agora o problema é que dentro da estrutura de poder que a gente tem, que é um embate, no nosso caso a gente tem uma estrutura de poder tripla, que está em constante embate, que é o capital financeiro brasileiro, que o Lula conseguiu amenizar, controlar de uma certa forma, colocando o Meirelles no Banco Central na época dele. O capital produtivo brasileiro, basta ler os relatórios do IED, o Instituto de Desenvolvimento Econômico, basta ler os artigos do Benjamin Steinbrück, extremamente nacionalistas, querendo a não reprimarização, querendo a industrialização. É um embate político que se desenrola.
se articulou com esse embate colocando o quê? Colocando o Luciano Coutinho no BNDES. Colocando crédito no BNDES, colocando o Luciano Coutinho no BNDES, fazendo PAC e etc. E a terceira perna da estrutura que o Lula construiu é a Bolsa Família. Trazer as classes populares para dentro da economia. Essa foi a estratégia naquele momento. De qualquer forma, o processo todo foi qual? A hegemonia financeira se manteve dominando e controlando os processos. O capital produtivo sem muita força. Ao ponto de que, e com a entrada da China e a falta de estratégia, o Brasil passou a ser exportador de commodities e cada vez mais exportador de commodities, num processo de reprimarização da economia brasileira. Eu não gosto desses termos de que reprimarização é uma fatalidade histórica, é um processo. Não existe isso para mim. Não existe esse determinismo histórico. A história os homens fazem, como diz o velho barbudo, nós fazemos a história. Às vezes não fazemos como queremos, mas nós fazemos a história, todos os dias. Nós estamos construindo essa história de reprimarização e de uma retomada de uma forma, por conta de uma coisa específica que não estava no programa, que é o quê? Que é a forma como a China nos colocou nos BRICS. Nos colocou nos BRICS como a China produtora de produtos manufaturados e nós produtores de produtos primários. Isso é uma nova relação, gente. Isso não tem nada a ver com a relação, não é uma coisa, um contexto de uma coisa histórica. Não tem nada a ver com a Europa, não tem nada a ver com os Estados Unidos, tem a ver com uma nova relação. Que, claro, nós estamos nos subordinando novamente a uma relação deste tipo. E as forças políticas internas não conseguem se aglutinar e se estruturar para impedir este processo que nós estamos metidos. A tal ponto que o Neymar tem razão. Vai ter que vir um fator externo, um fator exógeno, uma crise internacional, derrubando o preço das commodities, para a gente se tocar e falar, pô, acho que não deu certo esse negócio, eu tenho que promover a indústria aqui. Não posso reestabelecer essa relação de dependência novamente. Então, não é uma questão de determinismo histórico, não é uma questão é uma questão, sim, de interesses nacionais, da forma como os interesses nacionais, econômicos e políticos, que não existe para mim separação entre essa lógica, se estruturam dentro da economia brasileira. Que neste novo cenário colocado pela crise da Europa, a crise dos Estados Unidos e a ascensão chinesa, nos está colocando numa posição novamente subordinada e como quintal do mundo. Bom, mais alguém pergunta? Professor Toledano. Veja uma coisa, professor, essa exposição que vocês estão a fazer, muito interessante do ponto de vista da leitura, eu vou fazer uma provocação mais construtiva, tá? Os escritos que estão lá atrás de Lenin, por exemplo, discutindo as contradições em torno do imperialismo como etapa superior do capitalismo, entendeu? Lá atrás. Lá não tem elementos que sustentam